Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta Marcinha aqui pelo canal TV Timão, informações, bastidores e a repercussão da derrota vexatória do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil. Complicou muito a situação do time, colocou até em risco a classificação para a fase de grupos da Conmebol Libertadores 2025. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o que rolou de verdade nos bastidores. Teve treta? Teve briga? Conto já. Jogadores, alguns líderes dessa equipe se dizem envergonhados, não tanto quanto a sua torcida, né? Mas daqui a pouquinho eu conto os detalhes. Antes, sejam todos bem-vindos. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Não se esqueça, temos também muito mais conteúdo no canal TV Sempre Timão. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pessoal, continua dando o que falar a derrota vexatória do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil. Vou repetir o que a gente falou aí no vídeo anterior. Para mim, o Corinthians entrou com uma certa soberba para esta partida, né? Como se já houvesse ganho. Corinthians ainda se vale daquela arrancada fenomenal. A gente tem que realmente reconhecer que foi uma arrancada assim improvável. Impossível não existe, né? Foi improvável o que aconteceu com o Corinthians e parece que a comissão técnica colocou a campanha do Corinthians da metade do brasileiro para frente, né? Que saiu da zona do rebaixamento para obter a classificação para a pré-Libertadores como algo assim nunca antes vivida no futebol, que eles se valeriam daquilo para sempre, ad eterno. Não é assim futebol. Como todos sabem, deveriam o Emiliano e Ramon Dias saberem também, o futebol é efêmero. Hoje você é o herói, amanhã é o vilão. Isso posto, Ángel Romero no pós-jogo falou o quê? Abre aspas. Claro que a gente está triste, a gente está chateado com o que aconteceu. Todo mundo viu, isso aí não é o Corinthians. A gente não está acostumado a viver esse tipo de derrota. Foi um golpe muito duro, mas aqui a gente tem que saber que nos momentos ruins é onde mais forte temos que estar com o grupo. Estamos muito forte. Falei agora no vestiário que a gente está junto, assim como a gente está nos momentos bons. Hoje está todo mundo junto, na derrota, nos momentos ruins, afirmou Ángel Romero. Por falar em estar junto, é nós, é parça, parece que dentro do vestiário do Corinthians não é bem assim. Eu digo pra você que há já um burburinho aí de bastidores que o elenco está rachado e que Ramon Dias e Emiliano perderam o vestiário do Corinthians. Por quê? Já no começo da temporada, desde a chegada de Ramon Dias, havia sim um zum de que havia uma panelinha no Corinthians. Os amigos de Ramon Emiliano Dias e os demais que questionavam o trabalho e a escolha da comissão técnica do Corinthians. Depois desta derrota vexatória, surgiu a notícia de que uma treta muito forte ocorreu entre Gustavo Henrique e Memphis Depay, no sentido de uma cobrança incisiva, aquela que vai já na jugular. Entretanto, como foi falado em alguns meios aí na internet, não houve vias de fato propriamente dito, apenas aquela discussão, aquela cobrança forte por conta do não fazer. Ou seja, chegou para resolver e não resolveu foi nada. O que deu a entender nos bastidores foi isso. É assim, gente. Muitos negam, né? Mas quando da contratação de Memphis Depay, Corinthians depreendeu um grande esforço, tanto financeiro quanto de tempo. Era uma contratação midiática, o cara recebe quase 5 milhões de reais por mês, aparece toda hora em balada, aparece toda hora jogando pôquer, né? A vida social dele agitada. Até o jogo passado, e eu comentei aqui, se você voltar nos vídeos anteriores, eu falei: por enquanto, a cobrança não vai chegar. Está tudo bem quando termina bem. Quero ver quando o caldo entornar como essa situação irá repercutir aí na torcida do Corinthians. Falei ou não falei? Pode voltar nos vídeos anteriores. Tá aí, né? O cara chegou como grande ídolo, reforço midiático, dentro de campo, sinceramente. O que ele fez? Perdeu um gol, né? Naquela jogada, boa jogada aí do Breno Bidon. Tocou para ele na linha da pequena área. E ele conseguiu chutar a bola contra o goleiro adversário. Foi isso que ele fez, a meu ver, durante o tempo que esteve em campo. Justifica? Para mim, esse jogo não. Aí o cara recebe mais 1 milhão e
500 mil e tantos reais por atingir metas de participação em passes para gols? Para mim é obrigação de um jogador de um nível dele, mas se está no contrato, se aceitaram, as partes aceitaram essa cláusula aí de gratificação, quem sou eu para falar alguma coisa? Enfim, os bastidores do Corinthians estão pegando fogo. Muita gente acha que se o Corinthians perder do Santos na semifinal do Campeonato Paulista, o jogo que acontece no próximo final de semana, Ramon Dias, que já não era unanimidade, não será bancado pelo Augusto Melo, muito menos por Fabinho Soldado. Ele voltou a estar na corda bamba e na coletiva de imprensa, toda aquela soberba, né, todo aquele orgulho parece que caiu por terra. Falei para vocês no vídeo anterior também que foi uma entrevista, no meu ponto de vista, com um discurso de derrota, tipo assim, agora não dá mais. Poderia ter sido pior? O Barcelona teve um gol anulado, né, gol contra, na verdade, do Gustavo Henrique. Poderia ter tomado uma sonora goleada por 4-0. Para mim, pelo que o Corinthians apresentou em campo, ficou barato. Entretanto, vem aí uma nova partida, com certeza a torcida do Corinthians estará aos 90 minutos apoiando a equipe para que essa situação seja revertida. É difícil, sem dúvida alguma, mas se o Corinthians conseguir se acertar, é possível sim. Como eu já disse para vocês, o impossível não existe. É improvável pelas circunstâncias atuais? Sim, mas não é impossível. Agora, outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, e até em tom de crítica, foi o que o senhor Ramon Dias fez com o jovem João Pedro Choca. Gente, foi um pênalti infantil? Claro que foi um pênalti de um jovem zagueiro de 19 anos que não tem a maturidade ainda. Mas quem foi que o escalou? E mais, quando o Ramon Dias sacou ele da equipe, ele jogou o garoto para os leões. Ele é um jovem ainda, tem potencial para se tornar um belo zagueiro, ainda não é verdade, mas assim, eu acho que o treinador que trabalha durante todo o dia com o elenco deve e tem a obrigação de conhecer. Era um jogo grande que o Corinthians entrou achando que seria fácil sair de lá com um resultado positivo, não jogou absolutamente nada e depois saca o garoto porque ele cometeu um pênalti infantil. Ok, foi um pênalti infantil, tava 0-0, mas Corinthians da grandeza que tem entra em campo para empatar? E mais, o Choque estava sozinho, não tinha mais 10 com ele não? Para reverter, se o time era tão bom assim? Fica aí o comentário para a sua análise, para você pensar sobre o assunto. Vamos lá, a gente segue porque as informações não param de chegar. Novas informações de Roberto Firmino. Atacante pode rescindir contrato? Chance do Corinthians contratar o jogador finalmente vai surgir? Vamos falar sobre o assunto. Pessoal, informações aí da imprensa europeia dão conta de que o Roberto Firmino não vive os seus melhores dias no Al Ahly da Arábia Saudita. Aliás, o clima está pesado, né? O brasileiro teria sido aí removido da lista de inscritos, isto porque o número de estrangeiros extrapolou e ele foi o sacrificado, ou seja, ele foi sacado da equipe, foi preterido para que a escalação tivesse outros nomes. Insatisfeito, Firmino, de 33 anos, que tem contrato válido até 2026, teria pedido uma antecipação do fim do vínculo. Informações do site Goal. A ideia seria conseguir um novo destino para o atacante e uma rescisão de forma antecipada. Firmino, que chegou para ocupar o meio-campo, para ser o camisa 10, ultimamente vem perdendo prestígio e está meio que no escanteio. A insatisfação do jogador não é novidade. Ele vem fazendo alguns comentários de forma enigmática nas redes sociais e uma rescisão antecipada pode abrir aí uma estrada enorme, para que clubes que têm ainda interesse em contratar um jogador e repatriar o jogador possam ter esta oportunidade. Corinthians foi aí um dos clubes que sondou a situação do atleta em várias oportunidades. O Firmino ainda deu uma declaração, falou que ele é corintiano, que o sonho dele seria jogar no seu time de coração. E agora, se isso realmente se concretizar, se o Firmino abrir mão de uma verdadeira fortuna por uma rescisão de forma unilateral e antecipada, o Corinthians finalmente pode ter a sua chance de repatriar o jogador que foi importantíssimo aí na Inglaterra e ainda, tem mercado internacional, tem mercado no futebol mundial. E mais, Corinthians não consegue a contratação de João Marcelo.
Pessoal, a gente já havia destacado, que o João Marcelo do Guarani de Campinas estaria no alvo do Corinthians. Entretanto, o Timão, mesmo que oferecesse uma situação melhor financeiramente em termos de salários para o jogador, barganhou a multa rescisória, não quis pagar para que o jogador rescindisse o contrato aí com o Guarani e o Atlético Mineiro foi lá e sacramentou o negócio. Aí você pensa, a multa rescisória seria uma fortuna? Em termos de futebol, não. A multa rescisória, pelo que soubemos, girava em torno de R$2.800.000 a R$3 milhões. Corinthians tentou barganhar e perdeu. Dentro dos bastidores também a informação de que o João Marcelo, através do seu staff, achou melhor o Atlético Mineiro porque lá ele teria mais espaços. O jovem entende que no Corinthians, com Memphis e Yuri Alberto, ele teria poucas chances de figurar entre os escolhidos para o ataque do Alvinegro. De certa forma ele não está errado, Ultimamente ocupam o ataque do Corinthians Depay e Yuri Alberto. Ángel Romero, que tem sido mais efetivo, tem esquentado o banco de reservas. Thales Magno, que é ainda o artilheiro do Corinthians nesta temporada com 5 gols, também, quando atua, sai do banco de reservas, em que pese também, quando ele está em campo, a efetividade, a assertividade do atacante seja bem melhor. Enfim, é outro ponto de discórdia nos corredores de Parque São Jorge, ou seja, Ramon Dias sempre prega que os escolhidos são aqueles que mostram serviço, são aqueles que têm mais assertividade, mais efetividade para que o Corinthians saia ganhando, ou seja, por mérito. E alguns jogadores que durante o treinamento vai lá, se destaca, no jogo também aparece e na partida seguinte está relacionado, mas entre os reservas. Digo para vocês, tudo leva a crer que o vestiário do Corinthians está rachado e se a situação perdurar, não será novidade nem surpresa para mim se o Corinthians, infelizmente, ter mais um revés diante do Santos. A gente torce para que tudo acabe bem, para que dê tudo certo, que o Corinthians consiga colar os pedaços e entrar na partida diante do Santos com a nova mentalidade, jogar o que não jogou até agora e sair de campo aí com a vitória e classificação para a final. Entretanto, não é assim o horizonte que atrai, que gere aquela calmaria. Uma turbulência muito grande ronda os corredores de Parque São Jorge, infelizmente, e no começo dessa temporada. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.